A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que alegria estar com vocês mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje temos um tema muito importante e que fala diretamente ao coração da juventude cristã. O tema é: não se coloque debaixo da servidão. O Senhor quer nos ensinar a viver em liberdade, a não nos deixarmos prender novamente pelas correntes do pecado e das pressões deste mundo. Mas antes de mergulharmos na mensagem, vamos começar buscando a presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos por este novo dia de vida, por tua misericórdia e pelo privilégio de poder meditar na tua palavra. Espírito Santo, toma o controle deste momento e fala com cada coração, especialmente com os jovens que estão ouvindo esta mensagem. Que a tua presença seja real e que possamos ser renovados na fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de jovens está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e diz o seguinte: Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A carta aos Gálatas, meus irmãos, foi escrita por Paulo a uma comunidade cristã que estava sendo pressionada por falsos mestres. Eles ensinavam que, além de crer em Jesus, era necessário cumprir a lei judaica, especialmente a circuncisão, para ser salvo. Paulo reage de maneira firme, afirmando que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e não por obras da lei. No capítulo 5, ele chega a esse ponto crucial. Cristo nos libertou. Portanto, não faz sentido voltar à escravidão da lei. Mas aqui há um princípio espiritual que vai além da discussão entre a lei e a graça. Paulo nos lembra que Cristo nos chamou para a liberdade, não para vivermos presos a julgos, correntes ou servidões espirituais. Jovens, entendam isso. Quando aceitamos Jesus, nós experimentamos a verdadeira liberdade. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. A culpa é tirada, as correntes são quebradas e a vida nova começa. Mas a palavra nos alerta que existe o perigo de voltar a colocar-se debaixo do jugo da servidão. Isso significa que, mesmo depois de sermos libertos, podemos, por nossas próprias escolhas, voltar a viver como escravo. Quantos jovens começaram a vida cristã cheios de fogo, mas depois se deixaram prender de novo por vícios, por amizades tóxicas, por hábitos que desagradam a Deus? Quantos hoje carregam correntes de pornografia, drogas, bebidas, relacionamentos destrutivos, redes sociais que roubam o tempo com Deus, ansiedade, medo e tantas outras prisões invisíveis? O inimigo sabe que não pode roubar a nossa salvação à força, mas ele tenta nos enganar para que, por nossa própria vontade, coloquemo-nos debaixo da servidão. É como alguém que foi solto da cadeia, mas resolve a voltar e trancar-se novamente lá dentro. A servidão não é apenas algo físico, mas principalmente espiritual e emocional. É viver preso a coisas que tiram a paz, que roubam a alegria da salvação, que impedem a viver a plenitude do Espírito Santo. E Paulo nos diz: estais firme na liberdade,
Ou seja, permaneçam firmes. Não deixe que nada escravize você de novo. Pense comigo, quais são os julgos de servidão que o inimigo tenta colocar sobre a vida da juventude hoje? Pressão social. Jovens sentem a pressão de se encaixar, de seguir padrões de moda, de comportamento, de linguagem que muitas vezes estão em oposição ao evangelho. Vícios modernos, não apenas drogas ou bebidas, mas também a dependência do celular, dos jogos, das redes sociais, que muitas vezes consomem horas que deveriam ser entregues a Deus. Relacionamentos complicados, namoros e amizades que afastam, melhor dizendo, da presença de Deus, que conduzem ao pecado, que sufocam a fé, pecados secretos, aquilo que ninguém vê, mas que prende a alma, pornografia, mentira, inveja, orgulho, ansiedade e medo. Muitos jovens estão vivendo prisioneiros de pensamentos negativos, da comparação, da cobrança excessiva da sociedade. Mas Cristo nos chama para viver livres. Ser livre não significa viver sem regras, sem limites, fazendo tudo o que a carne deseja. Isso também é escravidão. A verdadeira liberdade é viver debaixo da graça de Deus, guiados pelo Espírito Santo, sem sermos dominados pelo pecado. O jovem que é cheio do Espírito Santo é livre. Ele pode até viver em um mundo cheio de tentações, mas o coração dele está guardado. Ele pode até enfrentar lutas, mas não é dominado pelo pecado. Ele pode até ser tentado, mas não se rende à escravidão do pecado. Meu irmão, minha irmã, agora eu quero falar com você de uma maneira diferente. Você jovem que está ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo te pergunta: o que tem tentado te colocar debaixo da servidão? Talvez seja algo pequeno, mas que já está tomando conta da sua vida. Talvez seja algo grande, que você já não consegue mais controlar. Hoje Cristo quer quebrar essas correntes. Ele quer restaurar a tua liberdade espiritual. Ele quer encher de uma alegria nova, de uma força sobrenatural. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Permanecer firme na liberdade. Você precisa dizer não ao pecado, não às correntes, não ao jugo do inimigo. Não é fácil, mas é possível, porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o fogo que nos purifica, o poder que nos sustenta, a voz que nos guia. Talvez você tenha caído, mas hoje é dia de se levantar. Talvez você tenha se deixado prender, mas hoje é dia de ser liberto. Cristo não morreu na cruz para você viver como escravo, mas para viver como filho livre do Pai. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra que nos lembra que fomos chamados para a liberdade. Perdoa-nos quando, por nossas escolhas erradas, voltamos a nos colocar debaixo da servidão. Liberta, Senhor, cada jovem que está orando comigo agora. Que toda corrente seja quebrada em nome de Jesus. Espírito Santo, enche-nos de poder, dai-nos forças para dizer não ao pecado, coragem para romper com aquilo que nos prende e fé para permanecer firme na tua presença.
Abençoa cada vida, cada família, cada projeto de estudo e trabalho. Que esses jovens sejam cheios da tua graça e andem em vitória todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje aprendemos que não devemos nos colocar debaixo da servidão. Cristo nos libertou e em Cristo somos livres. Se esta palavra falou com você, compartilhe com outros jovens que precisam dessa mensagem. E não se esqueça de continuar acompanhando esta série de devocionais. O Senhor ainda tem muito mais para nos ensinar. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional.